Fala pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Reforma Pro. Qual que foi a ideia de ter um podcast voltado para o mercado imobiliário, construção civil? É um podcast para a gente ter bate-papo com vários fornecedores, parceiros, para a gente conseguir entender a dinâmica do mercado e falar um pouco sobre construção e sobre o mercado imobiliário. E por que Reforma Pro? Reforma Pro é o ramo, é minha área da reforma, Pro de profissional, e também tem a empresa que eu sou sócio hoje, que é a Propagada Engenharia. E nesse primeiro episódio a gente trouxe duas pessoas aqui. Uma é meu amigo da faculdade, amigo aí parceiro, Marcos Pena, proprietário da Estrutura Engenharia, Estrutura Energia. O cara mexe com reforço estrutural, faz reforma, faz obra do início. O cara é top, né não, Marcão? Tamo junto, seja bem-vindo aí ao primeiro episódio aí, pessoal. Então eu tenho o prazer de chamar esse meu amigo. Valeu, irmão. É muito bacana a gente estar aqui reunido pra gente poder... Obrigado pelas palavras, né? É muito bacana a gente estar aqui reunido pra gente poder... A gente conversa muito, né? Direto, a gente conversa pelo telefone, a gente almoça para falar sobre a nossa profissão, né? Nosso dia a dia, as dificuldades que a gente tem, a seriedade com que a gente trabalha, como a gente se esforça para entregar o melhor serviço. Mas é bacana também a gente estar aqui, né, nesse programa aqui que você criou, muito top, para a gente poder externalizar para as pessoas o que a gente convive, né? O que a gente passa. As pessoas entenderem que às vezes a gente não passa isso para o cliente, não passa isso para o arquiteto, não passa isso para muita gente. A gente deixa isso internamente, né, para a gente, as nossas dificuldades, porque talvez a gente possa até transparecer uma certa fraqueza se a gente falar, reclamar e tal. As pessoas talvez não levem isso de uma maneira bacana, mas a gente, como a gente se entende e a gente consegue conversar, a gente consegue entender as mesmas dificuldades que a gente tem, são iguais para mim, para você, para os outros amigos, pessoas que realmente levam a sério essa profissão, que levam a sério a prestação de serviço para os clientes, né? Tem sempre as mesmas dificuldades, a gente vai falar sobre elas aqui, imagino eu, né? Mas é isso, cara. Então, assim, a ideia mesmo é a gente falar do nosso dia a dia, ser bem transparente, é um bate-papo mesmo, a gente fala da construção civil. E eu pensei, esses dois primeiros convidados, né? O Marcão, por ser um amigo da faculdade, a gente cresceu junto aí profissionalmente, então a gente veio do submundo do emprego da engenharia, que é do estágio. Fala que é o subemprego, né, cara? Você é mais baixo que o ajudante, não que o ajudante seja... lógico. E tem essa segunda pessoa aqui que chama Thiago Lira, da Edifitec Engenharia. O cara, empresário, pai, investidor. O cara é sinistro, assim. Eu tive o prazer de conhecer o Thiago há uns 7 anos atrás. Trabalhava ainda numa grande construtora. E engraçado que a história do Thiago, eu vou contar essa história aqui. Eu fui chamado para fazer uma vistoria de uma unidade que estava tendo um vazamento. E o vazamento era da construtora, uma parte do profissional que fez o telhado, outro da construtora. Eu poderia muito bem ter falado mal do construtor, que na época eu não conhecia o Thiago, e não falei. Falei, cara, vamos chamar o construtor aqui, bater um papo, ver o que aconteceu. Poderia muito bem ter falado mal do serviço ou ter feito alguma análise equivocada. Mas não, chamei o Thiago e conheci ele há, 7, 8 anos atrás, e tive a felicidade de, há uns 2 anos atrás, encontrá-lo novamente. Não foi, Thiago? Foi. Contei um pouquinho aí da sua história. Bom, Robinho, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui nesse primeiro podcast e que eu possa agregar um pouco desse conteúdo. E realmente a gente conhecia o Robinho há uns 7, 8 anos. Você tá com um pouco de dó, né? Tem mais tempo, tem mais tempo. A idade tá, o cabelo tá acusando aí, né? Tá. Eu tinha cabelo ainda nessa época. E na época... Porra. E daí a gente já tira um ponto, né? Que é a questão da ética profissional, né? Que é a questão da galera hoje... A gente tem um leque na sociedade, né, nessa parte profissional de muita gente que
já querer entrar colocando o dedo no olho do outro profissional e falar que o outro profissional é isso, aquilo outro, e que isso, aquilo outro. Cara, negativo. Eu venho muito da premissa de que nós nos complementamos, né? As nossas ideias, nossos projetos, nossos objetivos, né? E bacana, empresa, Thiago, né? Que somos 3 empresas Sim. de engenharia, que a gente poderia estar falando como concorrente aqui, mas a gente se trata no dia a dia, como o Marcão falou, como parceiro de ligar, desabafar, trocar uma ideia, porque assim, às vezes a gente passou por um momento que o outro profissional não passou, Sim. ou vice-versa, então a gente vai se ajudando, né? Sim, na realidade é o seguinte, na nossa vida profissional, todo dia é uma novidade sinistra, né? Porque você tem várias áreas dentro da construção civil, a gente tem vários profissionais que nós dependemos, nós temos vários clientes, vários arquitetos, então assim, nós precisamos estar mais unidos do que desunidos. Então eu não acredito numa categoria de profissional que um fala isso do outro. Não, pelo contrário, hoje eu estou vendo a categoria dos engenheiros, né, pelo menos eu digo das construtoras. Sim. Eu não tenho, assim, graças a Deus, nenhum tipo de conflito, né, nada de negativo de outra construtora. Pelo contrário, eu tenho muita admiração pelas construtoras grandes aí que a gente vê como exemplo, como espelho, porque a gente sabe que não é fácil, cara. A gente sabe que levar a nossa vida de empresa não é uma coisa simples, né, Marcão? Não. Então, a gente tem várias nuances, né? Nuances de, por exemplo, você podia muito bem chegar e falar lá no dia que você chegou e viu que estava tendo um problema Sim. lá, estava chovendo. Tava chovendo dentro da sala. No forro da doutora. Chovendo dentro do apartamento. Como podia assim? falar, quem é a RT? A RT que tá aqui é de quem? Sim. A RT que tá aqui é o quê? Thiago Belamin de Lira. Então, esse camarada aqui é um incompetente. Sim. Entendeu? Mas o que você fez? Não, cara, peraí, vamos ligar para um profissional. Cara, entender. Thiago, dá um pulinho aqui. Primeira coisa que eu fiz, corri para lá. Quando eu fui, descobrimos o quê? O camarada que fez o telhado para a construtora, que não tinha nada a ver com o que a gente executou, fez o negócio de qualquer jeito, não fez vazão, não colocou um tubo Sim. com a vazão adequada, não colocou calha, rufo, não fez o que tinha que ter feito. E aí o que a gente tem que fazer? Resolver o pepino. Sim. Né? Então assim, quando a gente pega algum problema em um apartamento ou outro apartamento, a gente tem que entender a ótica e o tempo, como que foi essa dinâmica da reforma também, ou da obra, da construção, Sim. porque às vezes tem um lado do cliente, tem um lado do construtor, então tem várias vertentes aí que não adianta você chegar e dar só a sua opinião e ir embora, tá tudo errado, tá tudo ruim, e porque às vezes tem a sua ótica. Mas voltando aqui no assunto de quando a gente começou aí na engenharia, queria perguntar para vocês, desde o tempo da faculdade, o Marcão aqui, já era engenheiro, né? Engenheiro, formou em engenharia de redes, não foi, Marcão? Computação. Engenharia de computação, passou 3 anos na Austrália exercendo a profissão. A profissão de pedreiro. Né? A profissão de pedreiro. Mas, viajou, teve essa experiência fora do país e depois voltou para o Brasil. E qual que foi a ideia, assim, de você começar a sua empresa? Como que foi essa motivação dentro do ramo da engenharia civil? Eu sei como o Thiago, a gente sempre não começa da melhor maneira, né? Sempre é uma oportunidade de começar. Assim, a empresa, assim, não tinha vontade de ser empresário, de ter uma empresa, mas foi acontecendo, né? Todo mundo aqui trabalhou dentro de uma grande organização, de uma grande construtora, e a gente sempre pensou como ser, pelo menos no meu caso, sempre fui empregado. Empregado. Sim, e cabeça de empregado, né? Quando foi que virou essa chave de ser empregado para depois virar empresário? Como que foi essa ideia, Marcão? Então, eu sempre quis ser empregado, né? Meu sonho era ser empregado, ponto. Pagando bem até hoje. Era ser empregado, a gente sempre visava, eu imagino que vocês também visavam o piso da categoria, aquela coisa toda, falando, não, vou ganhar o piso, tá bom demais. Vou ter férias, 30 dias. E tal. Direto, 30 dias. Mas a minha visão era participar de algo maior que eu. Então, quando eu estava, por exemplo, na Paulo Otávio, na Odebrecht, naquela obra do centro administrativo, eu era estagiário, eu tinha 40 funcionários e tal, era um momento bem assim, bacana, profissional. E aí eu falava, tô num empreendimento de 400 milhões de reais, fazendo a fachada inteira, participando com várias pessoas, cara, trocando ideia com o pessoal, por exemplo, com o diretor de engenharia da Odebrecht, diretor de engenharia da Via,
uma coisa assim, pessoas com capacidade assim acima da média, com certeza absoluta, pessoas de altíssimo nível, e aquilo te faz sentir importante, né? Faz sentir bem profissionalmente, realizado. Sim. Você tá podendo tratar de igual para igual com esse nível de pessoas que estão no mercado, sei lá, 30, 40 anos no mercado, para mim era incrível. Então eu olhava aquilo e falava, poxa, era aquilo que eu quero seguir. Só que na época, o governo tomou algumas medidas erradas, né? Naquela época, realmente eu não entendo muito o que aconteceu realmente e também não me importa. Deu a crise que deu naquela época, a construção foi pro chão, né? Foi. O mercado foi pro chão. Vocês lembram daquilo? As obras públicas acabaram. Então o Brasil era guiado por obra pública, ponto. Então, Sim. se era guiado por obra pública, as grandes dominavam, se era bom você ser empregado das grandes. Então Sim. era aquilo que era a minha visão. A partir do momento que as obras terminaram, eu acabei formando, desempregado. Sim. Meu ex-chefe me chamou pra gente fazer reforma. Começou a bagunça aí. Cara, O problema começou nesse dia. Escolheu aí. Guerreiro. E aí, obra hospitalar e tal. Começamos a fazer. E eu comecei, nessa época, eu confesso que meu posicionamento profissional mudou muito. Sim. Porque eu parei de ser como que eu posso falar? Um personagem secundário da obra, comecei a ser o primeiro, o tocador da obra. Sim. Né? Eu falo que a reforma você tá na frente de... Pô, você tá falando com o cliente no contrato, no comercial, fala com o profissional mundo da obra, com o fornecedor. Sim. A dinâmica de uma reforma, de uma obra de reforma, que eu sempre falo, assim, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. A dinâmica é muito grande. E o time é muito rápido, né? Você não tem tempo para... Mais decisão a cada segundo, né? E essas são decisões importantes que, cara... Que valem dinheiro. Então, você como empresário... Dinheiro e o prazo, né? E o prazo. Na ponta dos dias, né? Eu acabei, enfim, aí eu senti o gostinho ali do que era e eu entendi o que era ser engenheiro. Sim. Na minha opinião, se eu for definir o que é ser engenheiro, é o cara que faz acontecer. Sim. Basicamente é isso. Tecnicamente ele tem que ter inúmeras qualidades, sem dúvida. Sim. Né? Sim. Mas a gente é o que faz acontecer. O cara que tem que estar com o material preparado para a obra, tem que estar com a mão de obra preparada, agendada, tem que estar com o cronograma em dia, enfim, o cara tem que estar com aquilo organizado porque todo mundo depende dele. É ele que vai falar se vai fazer ou não, quando vai fazer, como vai fazer. Então, nessa época, eu comecei a tomar mais gosto ainda pela profissão, até um momento que eu e meu ex-chefe, na época, a gente começou a ter pensamentos diferentes, eu tinha que tomar alguma decisão e acabei abrindo empresa. Foi até importante, né? Porque a divergência, né? Você acaba optando por uma opção. Exatamente. Se não tivesse, né? Se sempre tá tudo alinhado. Você multiplica ali, né? Você sai e vai... Mas graças a essa oportunidade... Sim. Eu entendi o que era. São de porta aberta, né? Exatamente. Né? O que é importante é... E o principal é saber o que é ser empresário, né? O que é tomar parte. O que é você gerenciar uma empresa, né? Que é você tomar conta, basicamente, de tudo. E é engraçado que a gente passa eu passei 5 anos e meio na faculdade e, cara, a gente não estuda quase nada de gestão, né? Não, nada. Então, quando a gente cai pra dentro do negócio mesmo... A prática que a gente trabalha da faculdade pra prática é mais raciocínio lógico, né? Exatamente. Raciocínio lógico, tomada de decisão. É técnico, né? Técnico, cara. Mas assim, gestão financeira, que é um dos pontos principais que a gente precisa ter dentro da empresa. Humanos. Vou dar um exemplo. Vamos entrar aí. Você vai entrar numa reforma. Sim. Faz lá uma reforma lá de 100 mil. Vamos conversar aqui no número baixo aqui, de 100 mil, uma reforma básica, de um apartamento de 60 metros quadrados aí que você vai trabalhar aí. E olha lá, dependendo do projeto. 100 mil reais. Quem eu mandei reforma abaixo de 100 mil aí, galera? 100 mil reais. Vamos lá. O camarada na faculdade, ele
tipo nós, vou falar o camarada somos nós. Só somos nós. Nós não fomos ensinados a gerir, nós não fomos ensinados a questão de logística, questão de mão de obra, BDI, nada, cara. Então, assim... Não, Marcão, você lembra que a nossa prática é muito na faculdade diferente, a gente tinha um programa de orçamento que não era nem atualizado na época. Sim. Tá doido, Cara, aquilo ali não serviu pra nada. Pra nada, podia ter colocado um Excel nada. e ter feito. Sim. Nada. Então, assim, e a prática, cara, é muito diferente, meu amigo. E assim, mas vamos colocar... E mesmo se tivesse uma teoria que chegasse muito próximo da nossa reforma ou da nossa construção, né, que a gente também constrói, não tem como ser comparado com a prática, cara. Não tem. Porque, cara, você vai estar lá, você vai começar uma reforma, você tem um vizinho de baixo, você tem um vizinho do lado, você tem problema logístico. O humor das você pessoas. tem o humor das pessoas, você tem a questão do elevador, que sempre quebra quando é uma reforma de prédio. Agora, assim, falando de logística, de prazo, e como eu sei a história de cada um aqui, não tão a fundo, mas a gente convive muito, conversa muito no dia a dia. E Marcão, a gente ainda começou a vida na construção civil como empresário com eu falo que favorável ainda. Por que favorável? Porque a gente não tinha nada, não era casado, não tinha filho. Sim. Se desse errado, bom, se desse certo, melhor ainda. Agora o Thiagão, eu sei que foi diferente, cara. Tava na faculdade, já tinha filho. Cara, como é que era essa história? Quando eu vamos lá. Eu casei em 2011. 2011. Não, 2011 eu tava com um ano de faculdade. Eu tava fazendo engenharia de computação ainda. Tava na computação ainda? É que você formou e depois foi... Formei em 2012, né? Aí que eu entrei pra civil. Foi. 2011 eu casei, né? Então, vou te falar, eu tinha um ano de faculdade. Então, vou te falar. Luta, meu irmão. Dona Gabriela deve estar assistindo aí, a grande guerreira aí, que é minha parceira de vida, que vou te falar. Quando eu formei, o Bernardo, que é meu filho hoje, tem 8 anos, meu filho tem 2 filhos, Bernardo e Maria Luísa. O Bernardo, ele tinha 20 dias de nascido. Eu formei com ele no meu colo. Massa mesmo. Então, assim, eu vou ser bem sincero, assim, eles foram, assim, cruciais para que eu porque assim, eu trabalhava muito, estudava pouco. Sim. Eu não tinha tempo de estudar. Eu estudava muito pouco. E a minha vida acadêmica, ela foi sempre tomada por base de muito esforço. Eu nunca fui o CDF. Eu nunca tive facilidade de aprender as matérias, até porque eu chegava com a cabeça muito cansada. Sim. Então, meu irmão, eu tive muita dificuldade. Eu tive que, às vezes, sair do trabalho, ir para a faculdade de tarde, para conversar com os camaradas que tinham muita força os caras têm um QI alto, né? E assim, foi difícil demais, muito difícil. Então, basicamente, eu entrei na faculdade com 1 ano, eu já estava casado, né? Depois, eu fazia algumas obras de reforma, comecei a estagiar muito cedo, então esse foi um dos aspectos que fez com que eu crescesse, assim, em termos de conhecimento prático, né? Então, que é uma das coisas que mais traz know-how. Estagiário, né? Assim, profissional do ramo, né? Eu acho que o estagiário, cara, é o cara que acha que tem mais poder na obra, é o estagiário. Você tinha esse sentimento, não, Marcão? Mas, Robson, deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper. Qual que é a diferença do estagiário daquela época e do estagiário de hoje? O estagiário daquela época... Então vamos entrar num tema? O que você acha? O que você acha, Marcão? O estagiário fazia acontecer. Você tinha... Vamos lá. A gente foi... Nós fomos estagiários. Vamos começar por aí. Vou ser bem sincero. É uma das dificuldades hoje em dia pra gente achar alguém que queira, né? Assim, eu lembro... O primeiro estágio que eu fiz, eu ganhava R$300. Lógico que tem as exceções, né? A gente não pode generalizar. Eu ganhava R$300. Eu tava feliz da vida porque tava aprendendo. Sim. Eu lembro que eu fui para Paulo Otávio, o Paulo Otávio falou, não pago bem. Eu falei, não quero saber, eu quero trabalhar, eu preciso aprender. Como é que eu vou ler um projeto de Paulinho aço? Chegou assim, Marcolino, vem cá, meu filho. Como é que eu vou ler um projeto de aço se eu nunca peguei num projeto de armação? Sim. Eu nem sabia o que era planta. Exato. Mas como é que você vai barganhar preço? Às vezes eu fico pensando hoje, quanto que eu vou ganhar? Cara, você não sabe o que você vai fazer. O engenheiro que era meu chefe, quando no primeiro dia de trabalho, ele falou assim,
Thiago, pega aquela planta pra mim ali. Eu falei, planta? Cara, peraí, eu fiquei uns 50 segundos pensando que planta que era planta, meu irmão. De tão assim que eu não sabia, velho, que pega aquela planta ali. Não, aquele layout, eu falei, layout? Nossa, aí acabou com sua vida mesmo. Eu falei, meu irmão, estagiário, eu tava no terceiro semestre. No terceiro semestre já tava casado. Então eu ganhava R$500 no estágio. Caraca, que não dava, não fecha a conta, não fecha a conta. A patroa sustentava. Ela trabalhava na academia, recepcionista, segurava a onda e eu segurava o resto. Meia onda. Eu segurava 0,3, né? Da onda. De uma onda. 30%. Cara, então assim, meu irmão, o estágio, cara, e assim, trazendo pra minha realidade, primeiro porque eu não tinha opções, assim, eu tinha que fazer acontecer para aprender. Então o cara falou, Thiago, pega aquela planta, primeiro dia de trabalho, pega aquela planta para mim ali. Eu falei, cara, desculpa, mas que planta? Ele, não, aquela pilha ali, ó, de layout ali. Aquela samambaia ali do lado da lixeira. Aí eu falei, que isso, meu irmão? Então assim, cara, não sabia nada. Falei, cara, não sei o que você tá falando. Ele falou, não, meu irmão, vem cá, deixa eu te explicar. Você entrou aqui pra você aprender. E ele falou, aqui, né, aqui é a hora de você perguntar, meu irmão. Você pode perguntar o que você quiser, que ninguém vai te chamar de bobão. Falou desse jeito. Que cara bacana, hein? E o outro que eu tive, que inclusive eu menciono o nome dele, que foi o André, que foi um camarada que mexeu muito comigo, assim, em termos de profissional, que ele foi meu engenheiro lá na OAS, eu fui estagiário. Pra você ter ideia, eu fui contratado por eles lá, uma grande construtora, que eu fiz a reforma do escritório deles, eu fiz uma reforma muito bem feita, e os caras quiseram me contratar por causa disso. E, inclusive... Foi aquela reforma que você barrou o dono da OAS, foi? Foi, na realidade... você não pode nem entrar, não pode, né? Como é que ele chegou lá? Não, entrou... Na verdade era um superintendente geral lá, ele chegou de short, de helicóptero? Isso aí é um assunto que a galera conversa, né? Mas eu não vi, né? Mas chegou sem EPI, né? E eu não autorizei a entrada e aí um dos superintendentes entrou em contato e me bloqueou, né? Falou que não era pra barrar o cara. Pra barrar o camarada, tal. Só que eu falei que podia acontecer um acidente e tal. Enfim, sei que foi um domingo que eu tava lá trabalhando e... Domingão trabalhando. Foi, mas eu entreguei a obra no prazo. O engenheiro dava muita autonomia pra mim na época. Eu vestia a camisa e entreguei a obra no prazo. Os caras quiseram me contratar. E ligaram pro meu chefe na época e graças a Deus foi muito tranquilo. Meu chefe me liberou e tal. E eu comecei a trabalhar lá. E o André, que é esse camarada que foi meu chefe lá na OAS, ele chegou pra mim e falou assim, lá tinha muito Thiago, tinha 3 Thiago. Thiago Lemos, na verdade era Matheus Lemos, era Thiago Leonel e o Lira, né? Aí me chamava de Lira lá. Aí eles falaram assim, Thiago, ô Lira, deixa eu te falar um negócio aqui. Aqui você pode perguntar, cara, tudo que você quiser. Tudo. E um dos caras que eu mais admirei assim, e admiro, inclusive é amigo meu, o André Freitas. Não sei se você tá me vendo aí, mas é um camarada que, meu irmão, é um sonho assim, foi um sonho ter trabalhado com ele. Um cara me ensinou a ser, além de ser engenheiro, ele me ensinou a ser pessoa, um engenheiro pessoa, assim. Sim. Como pessoa. Então, tratar as pessoas, olhar no olho do profissional, no olho do auxiliar, no olho das pessoas e ver além do que está atrás da bola do olho. Ele sempre falava isso. Nunca trata a galera como mais um, nunca trate o pessoal como mais um. E ele dava exemplo, cara. Então era assim, primeiro a chegar, último a sair. Camarada assim, extraordinário trabalhar com ele. E ele falava assim, Lira, presta atenção no que eu vou te falar aqui. E isso aí vale até para todos os engenheiros aí, inclusive para os engenheiros da Edifitec aí. Enquanto você for estagiário, cara, você pode perguntar tudo o que você quiser, meu irmão. Tudo. Eu vou estar aqui, meu irmão, de prontidão para te ensinar. Mas depois que tu pegar o canudo, meu irmão, presta atenção. Assuma. Quando o cliente chegar para você e perguntar e tu não souber, tu vai falar, doutor, eu vou dar uma averiguada melhor nessa situação. Tu vai estudar a noite toda, doutor. E tu vai levar a solução pro teu cliente. É assim que você vai fazer. Sim. Você não pode chegar pro teu cliente e falar que não pode, que você não sabe, cara. Você não pode chegar pro seu chefe, na empresa que você for trabalhar, e falar que você não sabe.
Afinal, você estudou 5 anos e meio, 5 anos, pra você ter a sua profissão. O meio é comigo. É mais ou menos isso. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Então, saindo da OAS, as empresas que eu passei, eu não sabia de tudo e não sei de tudo, pelo contrário. A gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias, no mínimo, a gente faz, no mínimo, 3 ligações para pessoas para fazer perguntas. Sim. No mínimo. No mínimo, 3 Sim. ligações, ou se eu estou sendo exagerado, pelo menos 5 vezes por semana. Se liga. Não, pergunta e você liga, acha cara, o pra especialista, perguntar, né? Ah, tem uma trinca aqui, cara, o que você acha disso? Cara, tem, cara, uma impermeabilização. Marcão, é aquele negócio. E assim, a grande questão que eu falei, que eu entrei nesse leque aqui de estagiário, é que realmente há uma dificuldade muito grande hoje com relação, no meu ponto de vista, eu falo inclusive com outras construtoras, dos próprios engenheiros, porque na nossa época a gente, sendo estagiário, nós tivemos um período para se preparar para ser engenheiro, né? Então hoje a maioria não teve, a maioria que foi o pós-crise, né? Não teve essa condição, né, de se preparar. Então teve uma lacuna aí, né, na profissão. Então esse é um item que... Eu lembro pesado. Eu lembro na época da faculdade, né, Marcão? A gente, cara, chegava cansado, moído da nossa faculdade. A gente teve a oportunidade de fazer estágio e chegar assim, cara, sujo de barro. Tava conferindo um tubulão, cara. Eu conferi um tubulão, entrei dentro de um tubulão com 18 metros, cara. Numa cadeirinha amarrada, assim. E, pô, chegava na faculdade, dava tempo de a gente tomar banho. Uma galera, pô, arrumadinha, mais bonitinha, o cara ficava sacaneando que a gente chegava todo sujo. Mas hoje eu vejo que esse aprendizado do estágio, cara, você não... A gente deveria pagar, cara. Quando eu falo assim, tem construtora, experiência que a gente recebia, mas a gente teria que pagar, porque Sim. vale mais que uma faculdade com um doutorado, que uma pós, porque forjou a gente na porrada mesmo. É o que eu acho, assim, eu na verdade... Eu era mais velho, né? Que eu sou mais velho que você. Eu era mais velho que muitos colegas lá, porque eu já tinha uma formação, né? Então, na verdade, pra mim era o mínimo o cara chegar entupido de barro na faculdade. Porque ele tá fazendo o que lá, então? Sim. Né? Então, assim, na época, né? Lembrando das obras públicas aí, você tava lá no Mangueiral e tal. Sim. Eu tava no centro administrativo. E pra mim era um orgulho chegar daquele jeito. Era 6 horas da manhã na obra. Marca do trabalho. 6 horas da manhã na obra, 7 horas na faculdade, 11h30 em casa, 6 horas na obra, 11h30 em casa, 6 horas na obra, 11h30 em casa. E vai. Que hora que ia estudar? Sabadão. Sabadão, sentava a bunda na cadeira, ligava a música. Graças a Deus eu consigo estudar com música, porque exatas, né? Você não precisa ler, né? É raciocínio, então é outra... Pra mim é mais tranquilo. Minhas músicas eram mais de terror, assim. É meio complexo, assim. Nem chorando, né? Não, na época não, que o Bernardo verdade. tinha 20 dias quando eu formei. Mas, meu irmão, eu tinha muita dificuldade. É porque eu trabalhava muito, cara. Trabalhava muito e isso, pra mim, é uma virtude muito grande. Hoje eu vejo que é um diferencial muito grande. Se não fosse isso, não tinha formado o Thiago. Não teria formado a minha pessoa. É o que eu acho também. Eu sou então, totalmente... E muita gente falava assim, vai ter uma obra à noite no shopping. Aí o diretor chegava, né? O Alexandre, o Sérgio, os meninos chegavam, né? Da empresa que eu trabalhava. E eles levavam e falavam assim, vai ter uma obra à noite e tal, vai ter um engenheiro... Tipo assim, os engenheiros davam uma fugidinha, entendeu? Eles não queriam muito, porque... E o estagiário, né, filho, vai aonde o engenheiro vai, né? Então eles falavam assim, vai ter uma obra à noite, tal, quem é que vai? Meu irmão, eu sou o primeiro aí, cara. Porque, cara, eu queria aprender, cara. Minha sede por aprender. É o único jeito, né? Cara, e assim, o meu chefe, ele era engenheiro eletricista. Então, além de tocar a obra, ele era engenheiro eletricista. Então, era um cara muito referência na parte elétrica. E ele também fazia projetos por fora, né? Então, fora do expediente, ele fazia projetos. Aí eu comecei a falar com ele. Falei, cara, você não quer me ensinar aí, mexer com esse negócio aí de projeto e tal? Depois que eu aprendi o que era uma planta, né? Fica mais fácil. Aí ele falou, cara, dá um jeito de comprar um notebook. Notebook. Meu irmão, notebook. Que negócio de... O notebook... Você ter um computador em casa já era caro, velho.
Você ter um notebook que rodasse AutoCAD. Nossa. Então, Playboy. eu não consegui comprar esse notebook, entendeu? Então, o que eu fazia? E ele tinha um notebook na empresa, eu chegava na empresa mais cedo, tá? A empresa abria 8 horas de escritório. A Dona Bira, ela cuidava, né, do escritório, limpeza, tal, café, um amor de pessoa. E ela chegava às 7 horas, eu chegava junto com a Dona Bira. Dona Bira, Caramba. Eu chegava junto com a Dona Bira pra poder mexer no computador dele, sacou? E eu ficava 1 hora mexendo no computador dele. Antes dele chegar, na verdade ele chegava umas 9 horas, então eu agradecia quando ele atrasava, entendeu? Ele não tinha muito esse negócio de horário porque ele ia pras obras. Então, aí eu comecei a mexer com o projeto. Aí nisso eu comecei a mexer com o projeto elétrico, comecei a fazer cálculo de carga, de diagrama unifilar, comecei a aprender. Faculdade zero. Faculdade zero, meu irmão. Estágio, aprendi tudo, cara. Aí quando chegou na época de projeto, na época que o pessoal tinha que fazer layout, né? Executivo e tal, aquela desenho técnico. Meu irmão, eu passava rápido. Sim. Por quê? Porque eu tinha vivido ali na prática. Engraçado você falar isso, porque me lembra da aula do Dicran, sabia? Dicran é um grande professor, né? Todo Sim. mundo que é famosíssimo, né? Referência, né? Muito do que eu sei de patologia, Foi do Dicran. da aula do cara normal, a aula dele. Básica, A né? aula básica dele. Trinca 90 graus. Só você sentar a bunda na cadeira e prestar atenção, você tá com um conhecimento absurdo ali. Você lembra que ele falava, como é que era o nome? Trinca em pé de pilar, recalque. Recalque. Então, assim, o que acontece? Dica de obra número 195. E o basicão, cara. E outra, aprendi a calcular a fundação com um cara numa maneira tão simples que você... Ele é um exemplo de um cara que ensinava engenharia realmente. Didático. Didático. Porque Realmente gostava, né? tanto que eu fui Gosta, fazer... né? Gosta, né? Gosta. Eu fui Tá fazer vivo. Não morreu entrevista, ainda, não. Eu fui fazer Referência. entrevista na empresa do Dicran. Passei porque eu tinha aprendido a calculei na hora a fundação que era para calcular. Só que na época meu chefe não deixou, aumentou meu salário, eu não fui para Fundex. Então eu acabei ficando na outra empresa. Mas assim, é um cara referência e eu acho assim, como é que não replicam esse tipo, né, de conhecimento, né, de forma de dar aula? Porque basicão, simples e você vira um profissional capacitado. Chegando nessa questão do estágio e o que a gente aprende durante o estágio, eu me lembro na faculdade, cara, não tinha, não sabia mexer no Excel, nada. 2 meses de obra lá na João Forte, quando eu trabalhava com o Jorge Cunha. Jorjão, grande amigo. Tecplan. Gente boa. Cara, eu fiz uma medição de quase R$1 milhão nunca nem tinha chegado próximo desse número e consegui... Sabia nem contar isso. Não sabia nem o que era. E quando com 6 meses de obra, eu tava tocando a obra, fazendo planejamento, organizando, porque era muito tão dinâmico que você pegava na obra, ia pro escritório, aplicava, tava errado, voltava na obra, contava, voltava... O dia todo isso aí durante, cara, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se precisasse domingo, você ia domingo, então você era forçado a aprender, só que era de uma forma tão dinâmica que a coisa fluía, né, Marcão? Você aprende que você nem força. É porque, ao mesmo tempo que é uma questão complexa, o nosso conhecimento na faculdade, a gente consegue aplicar aí com tranquilidade. Sim. Mas se a gente não tem essa vivência de como se trabalha... Se perde, né? Não adianta nada. Então, assim, o cara faz a faculdade, vai fazer um estágio no STJ de engenharia, o que vai aprender? Nada. Arquivar documentos, né? Vai Parte aprender burocrática. Nada. Sai desempregado e fala, pô, tô desempregado. Não. É que você tá desempregado, é que você não sabe nada. Sim. O engenheiro, ele é obrigado, a gente sabe disso. Todo mundo espera isso da gente. Né? Que a gente saiba tudo. Sim, e não é isso. Né? Então, Mas... assim, a gente não sabe tudo, mas assim... É esperado que saibamos tudo. Então, se você vai contratar um engenheiro, fala assim, não vou contratar um engenheiro para minha empresa. Pô, um mínimo você tem que saber, né, meu amigo? O que você sabe? Nada. Então, não tem como pagar o salário de engenheiro. Você não pode ser engenheiro. Então, sim. É meio complexo. O cargo, né? Cargo de confiança, né? É um cargo de confiança, um cargo... A questão da gestão é um dos itens primordiais, né? Eu acredito que o item liderança, né, dentro
Mas quem passou dentro pela... da nossa profissão são critérios... Quem fez mesmo a faculdade básicos, né? e se esforçou, pelo menos, você é preparado para trabalhar em diversas áreas fora da engenharia, porque você é forçado a aprender. Banco, contrato. Sim, cara, Com porque... certeza, raciocínio rápido demais, Mas assim, depende, né, do demais, né? puxando o gancho aqui de estagiário, de empresário, quando que foi essa chave de a gente saber que a gente precisa das pessoas? Porque às vezes numa grande construtora, quando você tem aquele pequeno cargo ali que você comanda só uma equipe e você é especialista de uma área só, você às vezes fica refém, às vezes até do seu ego, né? De, porra, eu sou o cara da estrutura, eu sou o cara que faz cálculo, eu sou o cara. Só que quando você vira empresário, você vê que depende muito de outras pessoas. Se você não for Sim. parceiro de todo mundo para o negócio rodar, não é só ser tecnicamente bom. Você tem que ter uma boa relação. Isso a faculdade não ensina e a gente aprende no dia a dia. Então hoje, todo dia eu vejo que sim, tem que baixar a bola. Às vezes você não sabe mesmo, tem que ficar marcando, cara, não sei disso aqui, me ajuda. Quantas vezes eu ligo, faz um laudo técnico ou indico para um cliente quando não é a minha especialidade. Então quando a gente trabalha, no meu caso, numa grande construtora ou num serviço específico de engenharia, a gente acaba perdendo esse tato com as pessoas. E quando a gente vira empresário, a gente acaba tendo que trabalhar isso diariamente. Sim. Na realidade, a questão a palavra, né, empresário, existe um glamour muito grande Sim. aí por trás, porque quando a pessoa fala empresário, já vem logo o cara andando de carrão e tal. Não é bem assim. Mas, meu irmão, a primeira coisa, para abrir empresa, o cara já tem que aprender a fazer orçamento, Sim. né? Vai me ajudando aí, Marcão. Depois, Contrato. o cara Análise tem de contrato, você nunca tem- leu nada na cara, faculdade. o cara sou eu nesse caso, somos nós, pelo menos assim, eu acredito, né? Nunca leu um contrato de execução de serviço. Na faculdade você aprendeu isso? Não. Teve alguma aula de jurídico básico sobre como fazer um contrato, sobre Não. prestação de serviço, que é a coisa mais básica do mundo. Você vai contratar um pintor para pintar um forro. Você vai contratar ele ao léu, assim, ao vento? Não, não vai, cara. Não vai. Então vamos lá, orçamento, contrato, depois, o mínimo que você precisa saber. Aí você precisa saber o quê? Projeto. Ah, mas não tem projeto. E aí? E aí? E sem experiência? E aí, sem experiência, sem projeto, você vai fazer um negócio, tá desesperado, precisa. Cara, meu irmão, pepino é grande, cara. Pepino é grande. Aí você precisa. Aí beleza, vamos supor que tem um projeto, beleza? Tem que fazer o levantamento do projeto. Você precisa ir no local. Você é orçamentista. E o jurídico. desafio de você mandar um orçamento sem ter projeto, ou às vezes quando tem um projeto o cliente não te dá as informações ou você não vai no local, mas mesmo assim ele quer que você mande a proposta. Como é que eu faço com isso, Marcão? Como que você faz hoje em dia? Não faz. É Não impossível. faz. Eu acho que é o mínimo da postura de um profissional alertar o cliente de qual é o caminho correto a seguir, né? Sim, com certeza. Então, assim, a segurança de uma prestação de serviço, ela tem que seguir para os dois lados. Tanto para o executor quanto para o contratante, né? Sim. Então, assim, às vezes o cliente vem aqui, não, eu quero te mostrar uma reforma aqui. Eu quero... É só um negocinho aqui, deixa eu te mostrar. Rapaz. Aí o que acontece? Qual o principal problema aí? O principal problema é a expectativa. Por quê? Se não tem projeto, existem duas expectativas. A primeira expectativa que está na cabeça do cliente, que ela é invisível, só tá para ele. Eu não tô dentro Sim. da cabeça dele para entender a expectativa Com dele. certeza, não tá desenhado. Não está desenhado. E a outra expectativa é a minha. Quando há a entrega da obra, as expectativas não batem. E aí Sim. vem um problema. Então, assim, o projeto é um acordo de cavalheiros de expectativas. Sim. Sim. Importantíssimo e é o básico. Sem o projeto. Eu quero que esse desenho fique real. E você a minha função é fazer esse desenho ficar real. Ponto. Sim. E é de acordo com o que tá no desenho. Exatamente. Assim, hoje a gente tem essa ótica de ter o projeto, né? Mas no início, pelo fato do financeiro puxar muito, não, né, cara? É. E a gente às vezes não... Na realidade, difícil, no né? início, a galera, assim, que eu falo, a galera sou eu. Galera, o cara... O cara, né? Pai de família e tal. Cara, não tem isso, meu irmão. Você tem que... assim, existe um negócio chamado necessidade. Esse foi um dos motivos de eu ter ido partido para a parte
ir para cima, né? Da parte de abrir realmente a Edfitec, de botar a cara, né, a tapa tal, no mercado aí, né? A tapa mesmo, né? E cara, é muito diferente quando a gente vai pro outro lado da realidade, né? Eu costumo dizer que eu conheci uma pessoa, o Vinícius, que é um camarada que me ensinou muito sobre... Pessoal, o Thiago só tem 30 anos, só pra falar que tem tanta gente que ele conhece. Eu conheço muita gente. 31. E ele me ensinou muito sobre, cara, o que é ser um gestor de pessoas. Você não consegue fazer, você não vai conseguir fazer. No início, beleza, você vai ser um profissional que você vai fazer contrato, você vai fazer orçamento e tal, mas daqui a pouco você precisa ter as pessoas ali do financeiro, você vai ter que ter as pessoas que vão te auxiliar nessas demandas. Daqui a pouco você vai ter que ter, dependendo do seu perfil de empresário, de não ser somente o executor, você pode ser o comercial, você vai precisar de pessoas de confiança, de gabarito, para que possa tocar suas obras, que suas obras sejam as obras deles também, que não sejam, eu sou funcionário da empresa tal. Não, existe mudou, cara, o mercado mudou. Então, assim, nós precisamos entender muito essa ótica de mercado que nós estamos vivendo, que mudou, né, cara, totalmente. Então hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de, às vezes, falar assim, eu vou fazer esse orçamento só se tiver um projeto, né? Antigamente, às vezes, no começo... Mas no início você acaba tentando desenrolar algum serviço, você acaba dando muita opinião. Talvez, às vezes, até hoje em dia, a gente cai nessa ainda, dependendo de quem tá pedindo, de como tá acontecendo e tal. Às vezes, eu vou ser bem sincero, às vezes a pessoa tá num desespero, numa agonia, se vê às vezes como o último... O salvador da pátria. Salvador. E eu vou ser bem sincero, eu não consigo deixar a pessoa naquela situação. Às vezes eu acabo encarando uma coisa que eu não encararia de jeito nenhum. E é muito estressante, é desgastante, mas... Enfim, a gente entrega, né? A gente entrega. Então, assim... Mas é uma situação que tira muita energia da gente, que desgasta bastante. Porque na verdade aí a gente consegue puxar até um gancho aí também de obras que você assume quando não é você que começou. Exato. O cliente já teve uma experiência... Que é impossível você... ruim, essa cara. obra é impossível você suprir emocionalmente, cara. Sim. Impossível. Então a gente já teve experiências. Hoje, cara, a gente pensa muito. Eu não vou falar que a gente não faz, porque... Existe uma necessidade não só financeira, mas existe também uma necessidade humana de nós ajudarmos também. Porque quando você vê uma pessoa que colocou, por exemplo, um dos nossos clientes que colocou, $500 mil, 600 mil na mão de uma empresa e não construiu o patrimônio dela, e a gente vê que não foi utilizado nem 150 mil na execução, na prática, nós ficamos realmente tristes, né, com essa realidade. Então, a gente trabalha com sonho, né, Thiago, Marcão? Muito, e a expectativa é muito grande relacionada ao nosso trabalho. Então, emocionalmente também, eu vejo que, assim, a gente tem que estar preparado para isso, porque acontece muita coisa que, cara, é só a vida, né? É só a vida, assim, só o dia a dia. Por isso que é importante esses momentos de bate-papo, de ligar mesmo com o parceiro, de não só ver ele como um concorrente, e de falar, cara, essa obra aqui, tô no mesmo condomínio e minha fundação deu água com X metros, cara, eu tô com essa dificuldade. O que você fez? Sua obra tá mais na frente. E se tiver um bom relacionamento, o cara vai falar, cara, vai por aqui, vai por ali. Então você acaba economizando muito tempo. Então isso que até o motivo... de eu prosseguir em parceria com a Nix Podcast aqui, foi esse bate-papo, que eu acho que às vezes a gente não é ouvido, né? Como engenheiro, como construtor, relacionado à reforma, a nossa versão do dia a dia. Porque, pô, a gente é ser humano também. A gente sofre, pô, quantas vezes... Erra pra caramba. Não, o que mais a gente faz é errar. Só acontece, a gente é resiliente.
persistente. Vocês estão aqui hoje porque fazem acontecer. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Muito. Porque não é fácil, cara. Cada um aqui tem no mínimo 5 anos de empresa. Marcão tem 5, 6, 7, não sei. Tiagão também tem 4 anos de empresa. Cara, pra você romper essa barreira do primeiro, segundo, terceiro ano, pra você fechar o caixa no 0 a 0, quantos anos a gente trabalhou? Não falo de graça, né? Mas se a gente for colocar um salário de engenheiro, e porra, quantos anos a gente trabalhou para ficar no 0 a 0? Primeiro e segundo ano foi menos tanto. Sim, não, fora os prejuízos, que os prejuízos como... Aí entra faz como a gente crescer, aprender. Que a gente, diga-se de passagem... Assume com força total. Uma alegria. Pra sair logo. Né? Eu tenho uma visão que é o seguinte... É responsabilidade minha? É pra eu assumir? Assumo, resolvo e sigo em frente, porque é o que é. Não adianta você... Faz parte do diferencial também você assumir uma responsabilidade independente da gente ser... Porque a gente é cabeça, cara. E às vezes não é nem responsabilidade nossa, na maioria das vezes, às vezes nem é uma responsabilidade. Pequenos cursos aí, vamos lá. Sim. A gente faz reforma, vamos lá. Na reforma. De 1.000 para baixo... Não existe. Tá bom. Não, até mais um pouquinho, dependendo do que for... faz parte, vamos embora, vamos pra frente. Sim. Por quê? Eu tenho uma visão... problemas acontecem, né, em várias etapas, né? Principalmente com água. E se for fazer energia. Obra é problema. Obra é problema. Vem ligar pra mim e falar, não vem com esse papo que não vai ter problema. Se você quer paz, não vamos fazer obra então não. Pô, calma, eu vou tirar um slogan aqui. Mas assim... Resolva todos os seus problemas. Traga o amado em 7 dias. Então, assim, o que me deixa muito preocupado é tirar a dignidade do meu cliente. E para mim, a água e energia são questões básicas, né? Para uma pessoa estar em casa, o mínimo. Você foi fundo, Marcão. Foi forte, realmente. Água, energia é dignidade para o cliente. Se o cliente me liga e fala, minha energia não está funcionando... Né? Pro ser humano. Se eu ganhar, minha energia não está funcionando, aquilo acaba Essa semana, comigo. O ar-condicionado entra na pauta também, não entra? Também. Com esse calor... Caiu o DR. Então, assim, estourou minha tubulação, não sei o que. Isso, cara, isso é muito forte pra mim. Sim. E eu não meço nada de energia, nem financeiro pra resolver aquilo. Por mais que aquilo ali é porque, sei lá, foi descuido, foi não sei o que, enfim, não seja responsabilidade minha, não foi o meu prestador de serviço, como várias vezes não foi o meu prestador de serviço, foi o prestador de serviço que entrou na obra, que o cliente contratou, o cliente pagou, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes fez uma atitude errada, como uma vez aconteceu do cara não colocar uma válvula de retenção na água quente, a água quente voltou para a tubulação de água fria, derreteu a cola e deixou a tubulação pressurizada vazando com força total. Isso aí foi um filme, não? Não. Aconteceu mesmo? Você viu isso na faculdade? Cara, isso foi uma coisa muito... Foi vida real mesmo? Foi. E assim... Acontece? Acontece. E aquilo acaba com a tua noite, acaba com o seu dia, com a semana, porque o nível de responsabilidade, de comprometimento que a gente tem, eu falo isso de vocês dois, porque eu conheço vocês dois pessoalmente, é muito grande. E aquilo afeta pessoalmente a gente, pessoalmente no âmago. Não, então é muito, assim, pesado. A gente executou, cara, a gente fez muito serviço de serralheria. Porque às vezes acaba pegando pequenos serviços, pega o que tem no início, né? Sim. E a gente fechou até no empreendimento Vitor, a gente fechou muito telhado e contratou, às vezes a mão de obra desqualificada. Eu fechei acho que 4, 5 telhados na época da seca, Brasília, né? Passou 6, 7 meses assim, uma chuva intensa. Cara, quando começou a chover, todos os telhados vazaram, sem dinheiro na conta, com várias obras rodando ao mesmo tempo e todos os telhados vazando. Tem uma obra que eu me recordo até do engenheiro Luiz da Sete, cara, gente boa pra caramba, ele me ajudou muito nessa obra. A obra estava pronta, o maquinário de tomografia, tudo equipamento muito caro, e o médico falou, cara, eu vou te processar se você não resolver essa situação. Foi, cara, eu tô indo lá todo dia, não tava conseguindo achar a solução, muito vazamento, mas todo dia eu tava lá. Comprava material, ia com o pedreiro, ia com o profissional, fazia de tudo. E um mestre me ajudou, que foi o Teco, José Aldo, da Odebrecht também. Ele falou, cara, você vai usar manta líquida com tela de poliéster e vai resolver seu problema. Vai lá, compra essa manta, compra essa tela, passa em todas as juntas. O mestre me falando isso, a voz da experiência. A voz da experiência. Que é um material que a gente usa muito hoje em dia, né? Usa muito hoje em dia. Então, acabei... Fiz um treinamento recentemente. Exatamente.
diferente de material, alvenaria, zinco, cara, dilatação térmica sinistra. Sim. Usa esse material, reforça tudo, gasta dinheiro, passa uma semana lá, reforça todas as trincas que vai resolver seu problema. Cara, todos os telhados que a gente tratou, nenhum vazou mais. E foi engraçado como eu resolvi todos os problemas do vidro relacionados ao telhado. Todo mundo O começou cara a te ligar. até hoje me manda mensagem na época da chuva para fazer manutenção do telhado. Como eu peguei a manha do material e da mão de obra, tem que usar, eu vou lá. Faz o serviço que tem que ser feito. Faz a manutenção técnica. Faça a manutenção técnica e resolvi o problema. Mas naquele momento, a angústia de você estar em casa, chover. Isso acontece, é aquele momento que você não consegue fazer nada. Não, Chama-se se sentir incapaz. É muito quando você, é a forte. mesma coisa que você ser assaltado. É isso aí. Isso é. Ser assaltado e você não tem o que fazer, cara. Eu olhava pra Tereza, minha esposa, Isadora, pequenininha. Entendeu? E eu você falava- se sente culpado porque o ladrão te roubou. Exato. Entendeu? Eu olhava pra Tereza e Isadora pequenininha. Falei, cara, já vou deixar uma dívida pra Isadora, cara. Falei, porra, Não tinha noção, não né? tinha noção, cara. Como E é que eu vou resolver? sabe qual é o problema? Tem situações que tem situações e situações. Tem situações que tem pessoas que entendem que há problemas e tal. Mas tem situações que, cara, tem pessoas que são complexas em termos Gente, é humano, a gente erra, né, cara? Mas tô te falando assim, de níveis de nervosismos altíssimos. E, meu irmão, o cara, nesse nível de estresse que a gente tem, o cara ter um infarto daqui pra ali. Cara. Tem. Então, meu irmão, você tem que ter a cabeça fria, consciência, porque Assim, às vezes... isso ia deixar Mas realmente mas é viúva, com o tempo, né? É Você com o ia tempo. deixar. É com o tempo, É. né? Hoje em dia a gente tá mais Não, Mas a gente assim, resiliente. hoje, em com dia. as pancadas, mesmo com as pancadas que eu digo, pessoal, de obra do dia a dia, que a gente fala aqui, né? A gente não tá demonizando você ser empresário, não. Pelo contrário, a gente traz uma acho que É realidade. importante mostrar a realidade. É saber o que é. Não porque o que acontece? Desligou o telefone 6 da tarde e vai curtir a vibe, Vai. um cozumelzinho na praia, tá tudo certo. Não. Você tem que Não tratar, tem isso, não? Você tem que tratar a realidade. Uai, não. Esses dois estão de brincadeira, né? Uai, vai não. viajar, não pega o telefone pra responder? Não tem lógica. Não, tem mentira. Enfim. Conversa fiada. Se a gente tratar, por exemplo, o cliente, expectativa. Qual é um dos diferenciais comerciais, eu acredito que de nós três? É a questão da realidade e expectativa do cliente. O cliente não vem, ele pode vir iludido, mas ele depois da conversa conosco, pelo menos eu acredito que aquela conversa que nós temos, pelo menos, ele não sai da mesma forma. Então, assim, ele pode chegar falando, eu quero fazer isso assim e tal. Eu falei, não, cara, deixa eu te falar um negócio, você não vai conseguir fazer assim. Hã? Cara, você não vai conseguir, isso é ilusão. Vamos para a realidade. Você não vai falar com as palavras, mas na realidade não faz dessa forma. Por quê? Porque existe o tempo de cura do material, porque o material precisa disso e disso e É disso. que nem obra em Enfim, 5 dias. É, Não vai realizar, amigão. Tá. é obra do Luciano Huck, né? Então, Não cara, tem como. Se você para emassar um dia, depois tem que esperar secar, lixar, não vai lixar tudo num dia. E vai pintar Primeira só demão. pintura de um teto. Vai durar 3 dias, então você imagina um ambiente fala do inteiro. básico aí, trocar um vaso de lugar no apartamento. Nossa senhora. Não, você pegou pesado agora nesse item, né? Trocar o vaso Será? de lugar. 3 dias, tranquilo. Não, assim, se você conseguir... E o negócio é embaixo. Você não sabe o que tem embaixo. É o Você cliente de baixo. A situação de entrar. A gente já teve situações aí de ter situações pesadas de um funcionário sofrer acusações a gente tem que lidar com muitas situações pesado. que é só a vivência mesmo. Então, É. como vocês vivem o que eu vivo... Diário, né? Vive o que eu vivo. Então, a gente passa por tudo, né, cara? Passa por tudo. Mas, graças a Deus, a gente tá sobressaindo. E criando casca, né, Marco? Criando casca. Mas eu vou te falar um Eu negócio. digo essa acusação, a questão A gente tá foi falando assim, racismo. a Negócio gente- muito sério, entendeu? Que é difícil, né? A pessoa entrar no apartamento da outra, é uma questão muito séria. E a pessoa não se sentiu confortável. A gente tá falando de coisas assim... são coisas pesadas. cara. pesadas que a gente sofre e tal. Como é que você pega um colaborador, como que você administra isso, cara? Não, já E aí? rompeu, né? Rompeu Meu irmão, o você tem que... bem-estar do cara. Então, o que acontece? O profissional falou, eu não quero ficar aqui nessa casa mais, me senti Ofendido. ofendido, Diminuído. entendeu? E tem a responsabilidade, cara, que a gente é dono do apartamento. A gente é proprietário, a gente é responsável técnico. A obra é nossa. A obra é nossa. Então, Sim.
pela norma, cara. Quem manda no apartamento é que às vezes o síndico, às vezes não entende a situação e entra no apartamento, igual o Marcos já me ajudou a fazer um laudo, fazer uma vistoria, que, cara, a gente que é o responsável. Se alguém se machucar no apartamento, não vai procurar o proprietário. Ou se alguma coisa acontecer no imóvel, já tem um responsável. Com certeza. Então a responsabilidade nossa é muito grande, mas muito grande. Eu queria levantar um pouquinho a ótica para a questão positiva. Não, vamos mudar aqui a ótica, senão já estamos... Por que eu tô falando isso? Tá assustando um pouco. Eu tava pensando esses dias... Os empresários aí. Assim, a gente tem nossos problemas, ok. Mas na maioria dos nossos clientes, a gente gera um relacionamento extremamente bacana. Sim. E uma coisa que me deixa extremamente satisfeito é participar de algo, assim como eu queria antes de ser empresário, né? Antes de ter minhas empresas... Era de realizar alguma coisa maior que eu. Levando isso para a faculdade, seria tipo assim, eu queria ser engenheiro de barragem, engenheiro de aeroporto, porque é uma coisa extremamente maior que você, é uma coisa que... É duradouro. Né? É uma coisa assim, não, é robusto, né? É uma coisa que está acima de você. Sim. Né? Você depende de tanta gente que é uma coisa que... enfim, financeiramente, estruturalmente é muito maior que você. Então aquilo é importante, aquilo é vitalício, né? Aquilo representa muita coisa. Levando isso para reforma ou para construção de casas, etc., a gente entra na vida das pessoas. No sonho. No sonho, cara. E isso é extremamente... Gigante. Exatamente. Eu não estou querendo achar a palavra, Sim. mas pode ser gigante. É isso. Por quê? Porque você está entrando no coração das pessoas ali de uma forma... A pessoa, depois que você realiza e tal... E na maioria das vezes, eu tenho que ser sincero, na maioria das vezes, pouquíssimas vezes, o resultado é o contrário. Na maioria das vezes as pessoas valorizam muito isso e aquele sentimento é muito agradável. Uma entrega de uma obra, chegar no final. Eu gosto muito, assim, particularmente, eu acho até um diferencial da Propagaí, que a gente vai sempre, a parte da decoração, do marketing, eu sempre, cara, me enganjo muito nessa parte, que eu acho que é importante para fazer o comercial de qualquer empresa. Exato. Mas se chegar no final e ver tudo bonitinho, você pegar um apartamento antigo. Aquela entrega demorada, aquela entrega do detalhe, que te traz muita minúcia. Sim. E você entrega e o cliente fica feliz, te abraça, né? Ele fala assim, nossa, muito obrigado. E aquele sentimento de quase uma amizade, porque não que a gente tenha virado amigo de todos os clientes, não é isso que eu tô falando, mas assim, cliente é cliente, amigo é amigo, né? Sim, mas assim, tem um bom relacionamento. Mas aquele relacionamento de gratidão, de expectativa atendida, é o que supera talvez até a questão financeira da coisa. Porque o financeiro, a gente está, na verdade, sustentando nossas famílias, né? Sustentando outras famílias. Que é outra coisa que a gente tem que lembrar, que a gente não é brincadeira. A gente fomenta o mercado de uma maneira absurda. Então, quem tá com o boleto atrasado, paga o boleto. Então, 0800. Assim, eu acho muito bacana isso, assim. Eu fico muito feliz em várias... A gente termina uma casa, termina uma reforma top e com... Poxa, é um relacionamento às vezes com o arquiteto bacana, com a pessoa da marcenaria bacana, com todo mundo, aquela coisa... Quando a coisa vai rodando, de todo mundo tá alinhado, é uma coisa muito bacana. Mas quando a gente encontra fornecedores assim... Concorda comigo, Marcão, que a gente vai... Os problemas de 5 anos atrás, hoje já não fazem mais tanto efeito. Assim, é um problema também. Sim. Mas assim, a solução e a resolução, né? É muito mais fácil, né? Sim. Não, mas por isso que a gente está alinhado, começa a alinhar até com os fornecedores de uma maneira assim, amigão, é o seguinte, não é a minha obra e a sua obra, não. É a nossa obra. Hoje chegou uma dona de uma marcenaria, foi até Lourdinha, da Paulette, e, cara, a gente boa, tem algumas obras com elas, e ela falou assim, Robson, eu preciso do pé direito, porque o cliente determinou que eu preciso do pé direito para me produzir, e o cliente pediu para me falar contigo, pra gente determinar esse pé direito. Eu falei, Lourdinha, não tenho problema nenhum em falar o pé direito, só que eu preciso ir no apartamento. Eu dei o orçamento, fechei o contrato, tudo, mas a obra ainda não começou. Então eu preciso que o cliente me autorize. A gente vai no apartamento, avalia, não vai arrancar o piso, vai só rebaixar o forro, eu vou te falar o pé direito e vamos seguir dessa forma. Só que assim, eu não posso passar essa informação antes de ter toda esse passo a passo. Forro, saber entre forro, vai passar conduíte, vai encaixar luminária. Tem luminária que é 15 centímetros. Ar-condicionado. Eu quero um ar-condicionado agora, um cassete, pô, bonito. Na sala, 40 centímetros, pé direito. Então, assim, são várias... Tem uma viga passando. Tem uma viga...
Tem uma tubulação de águas Mas pluviais assim, também. há 5 anos atrás... Não, eu vou determinar o pé direito agora aqui, vou olhar no projeto, porque você quer mostrar a dinâmica, quer mostrar que vai fazer acontecer. Sim, E o depois- know-how deixa você mais tranquilo. depois- Exatamente. Know-how, Seguro. Experiência. Então marquei com o cliente, mas 1 dia, 2 dias não vai perder esse prazo todo. Então marquei, vou conversar com ele, vamos definir o pé direito, passo o pé direito para a lojista, ela vai definir o projeto e segue a dinâmica da reforma. Só que isso você só consegue, cara, com experiência. Mas aí tá o que eu tava falando. É o orquestrador, né? Tudo Sim. nas nossas costas, né? Sim. A gente define, a gente faz, a gente fica tudo sobre Cara, a e nossa outra coisa, mas responsabilidade. cá pra gente aqui. 1 mês a mais, cara, você vai morar... Eu falo assim, eu tô falando esse discurso, eu tô falando pro cliente, cara, mais 1 mês, beleza, cara, vai tá atrasado, mas é só a sua vida, cara. Você vai morar no Você vai apartamento morar a daqui vida 10, inteira. 15, 20 anos. Às vezes é exatamente. a sua última reforma, porque às vezes, pô, tem clientes que é a última reforma mesmo, na Sim, pra realidade. quê, né? Também. Reformar de novo. Às vezes então, tá bacana sim, e pronto. é que tá bacana. É. E, pô, Sim. mais 1 mês, será que vai mudar tanto 1 mês? Vai acabar com sua vida, É né? porque na reforma, que eu vejo às vezes o slogan assim, a gente entrega no prazo. Eu falei, doutor, não é só você, cara. Você tem vidraçaria, marcenaria, iluminação, papel Você de tem parede. no mínimo 12, 13 fornecedores diferentes, né? Que são com diferentes propostas de engajamento na obra. Marcão, Totalmente diferente. Marcão e Thiago, vocês já entregaram a obra só com o serviço de vocês? Não. Não entrega, cara. Você, só minha... Não, você tá ali a bancada, fiz a primeira Não demão. porque muitas vezes o cara vai lá e destrói a sua obra. Ou às vezes você comete um erro que você tem que corrigir no final, quando vai instalar, por exemplo, aconteceu comigo agora, a gente tinha que ter passado um circuito específico para um equipamento, Sim. por falta de informação no projeto, a gente não passou, o cliente havia passado o manual do equipamento, só que com tantas outras questões para se gerenciar, aquilo ou passou por mim, ou passou pela minha equipe e Sim. se perdeu no Acontece. caminho. E vou ter que alterar porque é o que é e vamos ter que fazer. Agora, assim, porra, você é uma empresa séria, um profissional sério, vai voltar, vai refazer, vai fazer. Exatamente. É por isso que eu falo pro cliente que tem que contratar uma Sem empresa. custo pro cliente, é para resolver. Tem que contratar a empresa. E aquele negócio, né? A gente sempre até brinca, né? Falando com relação à questão que obra é problema. Eu até brinco. Hoje eu tive numa vistoria, né? Até com a arquiteta lá na Arniqueiras, numa casa tal, de uma reforma vai ser bem grande. E aí eu falei com a cliente assim, eu falei, você tá preparado para assinar esse contrato aí de pepino? Até falo brincando mesmo, mas assim, eu brinco com fundo de verdade, tá? Ela riu e tal. Falei, cara, mas é pepino, é problema. A gente tá aqui a gente é contratado para solucionar problemas. Nós acordamos e dormimos pensando em solucionar problemas. Sim. Então, o que o Marcos falou há pouco tempo com relação à expectativa do cliente, ela tem que ser muito bem feita. Eu acho que é por isso que existem alguns preconceitos com a nossa classe. Sim. Porque muita gente trabalha num nível de ilusão com o camarada, com o cliente. Entendeu? Mente pra cliente, não, eu entrego essa entendeu? obra aí em 1 mês. Ô, meu amigão. Não vai, cara. Não Entendeu? Vai, não vai. Então, assim, Com uma qual coisa é você qualidade? entregar o quê? É isso aqui. Não, mas não entrega, cara. Não entrega exemplo. Entendeu? Hoje, uma bancada, 30 dias pra entregar. Pronto, já passou um mês. Instalação, 5 dias, 2 dias, 3 dias, depende. Então Medição, é a mais expectativa, 60 dias pra entregar o armário. é a expectativa do cliente. É isso aí. Vou mudar sem marcenaria, é uma coisa diferente. Sim. No momento eu quero só isso aqui e tal, bancada Posso instalada e a entregar pintura. pintado, depois eu não volto? E aí? É mais ou menos isso. E aí, agora quem é a responsabilidade? Eu tive um problema no apartamento porque assim, eu até cobrei um acréscimo de serviço, o cliente ficou um pouco chateado, mas assim, acabou resolvendo, mas porque ele pediu pra mim pintar o apartamento, eu já tinha entregado o apartamento, a marcenaria demorou muito, a gente fez alguns retoques, só que alguns retoques a gente acabou pintando o apartamento todo, eu já tinha entregue o apartamento. E querendo ou não, a gente vai até o final, realmente a gente vai até o final mesmo, que a gente não abandona não. Na verdade, só teve de 160 reformas que a gente fez, eu só fiz um distrato até hoje, porque eu tive um problema muito sério com o cliente da obra, cara, a gente não consegue... Tem obras e obras, né? Sim. Mas por de 160 ter um distrato só. Não é nada. Com certeza. Então a gente vai até o final sim. Só que a gente paga conta, cara. Que não é filantropia. Então a gente tem que pagar conta mesmo. A gente paga igual, por favor, tem 40, eu tenho que às vezes na dinâmica de colaboradores, tem 40, 50 colaboradores e vai só descendo. Aquele colaborador tem mais um colaborador, você paga ele em dia, você tem que fazer a máquina Eu rodar. acho que a pessoa confunde às vezes o nível de responsabilidade que a gente tem que ter. Sim. Né? Às vezes confunde.
e não entende o peso que é um retorno à obra. Não, eu falo que a gente não cobra a nossa hora, cara. A gente não cobra o nosso tempo, cara. A gente fala que tá cobrando o custo do profissional e envolvidos ali. É aquilo que ele te cobra. É o basicão. Se ele for lá um dia, ele vai te cobrar. Se ele for lá 2 dias, ele vai te cobrar. Você fala, vamos acertar aqui só a diária do pintor. Sim. Só que não é só a diária, porque aquela massa corrida, às vezes que você leva, você já comprou, já tá... Exatamente. Obra. Você parou pra comprar, a fita. Só que você não para, que você parou 40, 50, 60 minutos numa loja. Aí que você ficou 1 hora esperando. 1 hora esperando. Esse dia o cliente chegou pra definir uma cor, tem que pintar essa parede aqui. Há 1 ano passou pra pedir pra me fazer um retoque. Sim. Eu falei, não tem problema não, manda o pintor. Qual que é a tinta? Aí vou lá nas conversas, passei uns 30 minutos pra saber a tinta, não achei a tinta, fui na loja, busquei a nota fiscal, comprei errado. Era Fosca, comprei acetinado. Volta na loja, troca, perdi a tinta. Quem pagou a tinta que perdeu? A gente deveria ter olhado. Perdeu o galão. Então essas coisas dentro da reforma a gente passa. Então, mas estamos vencendo, né? Isso aí. Aí você falou muito de reforma. Estamos vencendo. Aí, né? Então a ideia é assim, a ideia do podcast mesmo é falar da reforma, falar da realidade. Acho que já tá passando aí, Karina, tudo certo? O tempo, o horário, tá chegando. 1h07. Ah, não, bacana. Tem quanto tempo, hein? Tem mais nada, aqui não tem tempo marcado não, mas a ideia é mostrar a realidade mesmo. Foi muito bom ter vocês aqui, Marcão, Thiagão, nesse primeiro episódio. É uma honra. Reforma Pro, Marcão gostou do nome, né, Marcão? Cara, é porque o Pro eu gostei. O Reforma parece que... Corta essa parte. Porra, não, pode falar. Não, eu tô falando que eles vão cortar, ué. Qualquer coisa corta, ué. Porra, Demer. O Demer entendeu ali. Não, tem que ser. Eu achei que o Reforma limita o teu o eu ia falar de construção aqui agora, eu fiquei meio... Não, mas pode falar de construção, é porque a reforma é o nicho que eu peguei do Reforma Você não é Pro. só não, cara. Você não é só reforma. Você entendeu? Tipo, eu acho que limita, eu acho, pra você. Você não é só reforma. Entendi. Você construção. Você é um anjo. Um anjo. É engenharia, né? Cara, pensa nisso. Assim, na verdade é porque acontece, como é o primeiro episódio, a gente vai ter vários projetos aí em andamento, e eu tô com um projeto do e-book, curso, que tudo tem essa dinâmica da reforma, e a gente é especialista em reforma mesmo hoje, a propagar dentro desse ramo da construção civil e do mercado imobiliário. Então eu quis trazer essa nossa força da reforma. E Sim. O Pro, a gente tem o Pro ligado a muitos aplicativos, tá? Canva Pro, CapCut Pro, tudo que você relaciona alguma coisa que é profissional, você coloca um expert, o Pro, então... Não, ficou top. Eu só acho que a reforma limita um pouquinho, mas é uma opinião minha, não tem nada a ver se tá certo ou errado. Beleza, mãe. Não quero saber a sua opinião, não. Então, bola tem que botar frente. Isso aí, não. Tem que botar isso aí. Quem é o convidado é você, então, meu irmão. Vai ser o dono sou eu, meu irmão. Vai ser Reforma Pro mesmo. Você está sentado na minha cadeira, como disse. E eu queria falar dos patrocinadores aqui desse podcast 001, Estrutura Engenharia, Soluções de Engenharia. Fala aí, Marcão, fala um pouco da sua empresa, faz seu merchan, o que você faz. Manda o Instagram no final, o telefone, que a galera já vai te ligar. 15 orçamentos agora, instantâneo. Minha empresa é focada, né? Focada não é, né? Não é focada mais. Você vai ter esse rio aí, você vai refazer de novo, só de você chegar um pouquinho, cara, sai ali. Lá pro cantinho assim. Assim? Assim? Já... A estrutura, a gente trabalha, né? Você vai pagar um madeiro pra nós aí? Não, talvez. Que madeiro, você tem que patrocinar, pô, é de estrutura. A estrutura, a gente trabalha com reformas, né, de alto padrão. A gente trabalha também com construção de casas, né? É até um foco que talvez a gente comece a direcionar mais ano que vem. A gente trabalha assim com uma gestão mais personalizada, até porque eu fico muito à frente das obras, então... É o dono mesmo, né, cara? Então acaba que eu tenho esse limite operacional, até por questões de escolha pessoal minha mesmo, assim. Eu prefiro ter
ter mais esse controle e até porque, como a gente estava falando aqui, né, é difícil achar pessoas capacitadas assim para poder tocar as coisas do jeito que a gente quer. Então, minha empresa faz reforma, a gente faz reforma, faz casas, e a gente também tem um braço de reforço estrutural. E ano passado a gente abriu um outro braço de energia fotovoltaica e carregador veicular elétrico. O mercado deu uma balançada esse ano por causa da nova lei, né? Mas parece que tá retornando, e a gente trabalha com essa área também. Bem bacana. Envolve as áreas de engenharia aí, de energia renovável. E para achar você nas redes sociais, telefone e o Instagram, como é que é? O Instagram é estrutura, né? .eng. Profissional, o Instagram profissional Marcos. É o engenheiro ng.marcospena, que é o profissional. E o telefone tá lá no Instagram, e tem o site também da empresa, que é estruturaengenharia.com. Massa. E lá tem todas as informações aí pra gente poder entrar em contato aí. Esse aí. Tem o Thiagão agora, Thiagão Edifitec. Edifitec Engenharia. Edifitec. Faz sua merchan, Thiagão. Edifitec Engenharia, nós estamos no mercado aí para trazer uma solução para o cliente. Tal. Estamos no mercado para trazer uma solução para o cliente na área de reformas, construções, comerciais, residenciais, apartamentos, coberturas. Atualmente estamos nos especializando também em coberturas. Na área de cobertura a gente aprendeu bastante com cobertura, né? Especialista. E é isso, estamos no mercado aí. Instagram, Edifitec. Não diferente da estrutura, estamos caminhando aí, batalhando dia a dia aí para trazer uma solução leve para os nossos clientes, para os nossos arquitetos, para os nossos parceiros arquitetos, né, que não são nossos, né, são do mercado. E nosso Instagram é @edifitec, e o meu tá junto com @edifitec aí também. Então, massa. Eu só queria agradecer, eu acho que o Thiago tem esse sentimento também, agradecer os clientes, né, e os nossos parceiros todos aí que acreditam na gente, porque a gente faz esse trabalho com muito amor e dedicação, e agradecer. Sim, com certeza, agradecer ao time pela né? oportunidade, né? E para os nossos colaboradores, que são pessoas assim que realmente se dedicam ao que a gente sonha, né? Que a gente idealiza, né? Na realidade, ninguém faz nada só, né? Exatamente. Eu tenho sempre essa premissa que ninguém faz nada sozinho. Então, como a gente está chegando na reta final, assim, tudo que vocês passaram em todos esses últimos anos, né? Dentro da construção civil, reforma, construção de casa, qual que é a mensagem que vocês possam mandar para os telespectadores aí, tanto cliente quanto fornecedor, quanto às vezes um estagiário que está vendo esse vídeo agora? Qual que é a mensagem para você mandar aí pro pessoal? Manda uma mensagem que você está pensando agora do fundo do coraçãozinho. Eu acho que é o que eu falei, né? Eu sou extremamente grato a todo cliente que passou pela minha empresa. Extremamente grato. Porque apesar de você viver alegrias e tristezas, tudo que eu passei, que os meus funcionários passaram, que os meus fornecedores parceiros passaram, nos forjaram e nos tornaram o que nós somos e realizaram sonhos, né? Então, assim, a gente realiza os nossos sonhos e os sonhos de quem está caminhando com a gente. Então, é que nem eu falei, assim, o nível de fomentação que a gente cria, né? A gente fomenta tanto o mercado, a gente alimenta que eu falo assim, não é comida, a gente alimenta que eu falo assim, profissionalmente, lojas de material, fornecedores de diversas áreas, nossos colaboradores, de uma maneira tão grande, a gente gira tanta coisa, e isso assim, de novo, nos faz sentir importantes em um meio tão grande, fazer parte de uma coisa tão importante que é o mercado de construção. Isso aí, Thiagão. O que você manda aí, a mensagem final? Mensagem final é o que eu estava começando a falar, né? Ninguém faz nada só, né? É melhor ser dois do que um, né? Porque divide o peso. Eu parto muito da premissa de que eu sempre vou depender de alguém.
E eu tenho um time muito forte, né? Então, a todos os colaboradores, desde engenheiro, administrativo, a turma dos colaboradores de obra, né, auxiliares, enfim, ninguém faz nada só. Então eu sempre gosto de trazer isso para as pessoas que estão trabalhando conosco. A gente faz treinamentos trimestrais e eu sempre falo para todo mundo: olha, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos aqui, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, levar o nosso pão de cada dia para casa, fazer o nosso melhor, tudo que a gente for fazer, entregar o nosso melhor, entregar conforme as nossas forças. E com certeza agradecer, como o Marcos disse aqui, a cada porta que foi aberta, né? Cada cliente que passou pela nossa empresa, cada cliente que está conosco aqui com contrato ativo. E com certeza agradecer ao mercado por ter nos dado vocês como amigos, né? Eu tenho, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho... Antigamente eu tinha muito receio de falar que eu tinha amigos. Então hoje eu posso dizer que eu tenho amigos que eu posso contar. O Marcos e o Robson são dois deles. E é isso, cara. Ninguém faz nada sozinho. E se eu precisar passar alguém para trás, a porta da empresa vai ser fechada rapidinho. Então realmente são primícias que nós temos aqui. Eu falo por vocês, que eu sei disso também, que nós estamos aqui para que a gente possa fazer o nosso melhor, levar o trabalho com honestidade e com sinceridade e verdade, porque não dá para ficar enganando ninguém, não. E assim, e agradecer em primeiro lugar, né, a Deus e a nossa família. Amém. Que é quem nos dá toda a base, toda a força para que a gente possa, para que eles possam nos aguentar, né? Porque não é fácil. Não é fácil. A mulher de um engenheiro, ela tem muitas dificuldades. Então aí você pode fazer um podcast depois com as mulheres dos engenheiros. Pode. Vai render. Vai render. Vai bombar mais que o nosso. Vai. Não, o nosso não vai bombar do lado dela. Não vai não. Então, pessoal, chegando na reta final, primeiramente agradecer aos dois aí, Thiago e Marcão. Muito obrigado por esse primeiro episódio. Então, é um sonho pra mim também. Eu sempre quis ter um podcast, na verdade. Eu sempre assisti muito podcast e sempre quis bater esse papo mesmo mais profissional. Então a internet dá essa oportunidade e ninguém é artista aqui. A gente não está sendo pago para estar aqui, mas a gente está expondo nossas ideias, nossa vivência, que eu acho que vai ajudar muito aí os fornecedores, os parceiros, quem está começando agora, porque a gente vai mostrar sempre a realidade do negócio. Então muito obrigado. Esse é o primeiro episódio, então vai vir muita coisa boa. Segue a gente nas redes sociais, vai ter YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. O Denver aí vai comandar toda a Denver equipe da CapCut, TikTok, todas as redes sociais aí, que é nosso parceiro de comunicação. A Nix, que é o estúdio Nix, que é o nosso parceiro top. Parabéns aí, brigadão, Denver. Obrigado por ter dado essa oportunidade. Parabéns. Estrutura. Obrigado a Deus e tamo junto. Até o próximo episódio.